Olá, eu sou a Gabi Fadel e esse é o Fadel News. Ah não, peraí, tem uma musiquinha de entrada antes. Era assim? A musiquinha de entrada? Tem uns Fadel News que eu esqueci já da musiquinha de entrada. Eu sempre esqueço, aí vocês ficam me cobrando nos comentários. Eu preciso lembrar, mas eu não lembro nem como ela é. Será que eu tô fazendo diferente toda vez ou será que eu tô fazendo igual toda vez? Fica aí a dúvida. Eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Fadel News, o quadro onde eu comento as notícias da última semana. E antes da gente começar esse vídeo, eu queria te convidar pra conhecer o bazar que eu tô fazendo com o Mayday Brechó, com várias roupas que eu desapeguei. O link tá aqui na descrição, junto com o link também da minha marca de roupas, que também tá aqui na descrição. E eu gostaria de começar o Fadel News dessa semana com uma pergunta. Presidente Jair Bolsonaro, por que a sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Acho que é uma coisa interessante da gente saber. Essa foi a pergunta mais perguntada dessa semana. Várias pessoas se questionando por que Michelle Bolsonaro recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz. Por que será? E Bolsonaro não ficou nada feliz, né? Que tava todo mundo falando disso. E, inclusive, ele falou que ele queria encher a boca de um jornalista de porrada que perguntou isso pra ele. Uma atitude muito madura do nosso presidente da República, não é mesmo? Que é uma pessoa que tá ali sempre preparada pro cargo que tem, né? Que tem maturidade emocional, controle emocional, todas essas coisas, assim. Uma pessoa centrada, né? O nosso presidente, que falou isso pra um jornalista. Mas, né, o que esperar, né, de nosso queridíssimo presidente, que sinceramente, essa altura do campeonato a gente já não espera mais nada, né? Mas a aprovação do Bolsonaro subiu, então... Mas fica aí a pergunta, presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Por quê? E nas outras semanas a Terra já tentou matar a gente com fogo, já tentou matar a gente com água, e agora a Terra tá tentando matar a gente com ar, porque começou a temporada de furacões no hemisfério norte. E essa semana eles tiveram um furacão que causou bastante destruição, chamado Furacão Laura. Ele agora parece que já diminuiu, já foi rebaixado de furacão pra uma depressão, tipo eu, mas ainda assim ele fez um bom estrago nos Estados Unidos, e parece que essa temporada de furacões desse ano vai ser especialmente movimentado, porque 2020 são em todos os aspectos que é um ano difícil. Não é em uma coisa só, são todas elas. Tudo que puder trazer um pouquinho mais de caos, ele traz um pouquinho mais de caos. Então, vai ter muito furacão também. Que bom que pelo menos a gente teve furacão até aqui no Brasil. Aliás, não se chama furacão quando é no hemisfério sul. Não lembro o nome agora. Ciclone, que não foi uma coisa comum da gente ver por aqui. Foi bem esquisito, né? Mas... realmente a Terra, ela tá sacolejando, tentando expulsar as pulgas humanas dela. E no Rio de Janeiro, o governador Witzel, ele foi afastado do cargo, ele tá sendo investigado. Se o Witzel for preso, ele vai ser, eu acredito que o 6º governador do Rio de Janeiro a ser preso já. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Assim, minha família toda é de lá, todo mundo é do Rio, todo mundo ainda mora no Rio. Nesse período de quarentena, assim, no ano passado eu já tinha começado a pensar um pouco nisso, nesse período de quarentena também, eu fiquei, poxa, por que eu não volto pro Rio, ficar perto da minha família? Tudo bem, eu tenho muitos amigos aqui em São Paulo, mas eu também tenho muitos amigos lá no Rio, porque eu cresci lá. Enfim, fiquei me questionando. Mas aí quando acontecem essas coisas, aí eu me lembro do porquê que eu não volto pro Rio. Eu adoro o Rio, mas o estado do Rio de Janeiro realmente, assim, tá destruído. A cidade tá destruída. Cara, é muito bad ver isso, assim. Destruíram o meu país. Vocês destruíram o meu Rio de Janeiro. Destruíram. Ai, mas quando você tá lá, você olha e fala, tão bonito, né? Mas a pena é que é só isso. Que destruíram. Destruíram. Não é possível. De todos os 6 ou 7 últimos governadores, só uma, que foi a Benedita da Silva, não foi presa. Tem noção disso? Isso é muito louco. Isso não é qualquer coisa, não. É um talento que o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro é tipo aquela sua amiga que só fica com boy lixo. É isso. O Rio de Janeiro só pega governador lixo. Fala, é esse aqui tem cara que vai arruinar com a minha vida. É nesse aqui que eu vou. E em novidades sobre o YouTube, já que nós estamos no YouTube, aqui estamos nós dois, eu e você, nessa plataforma. O YouTube divulgou essa semana que eles vão acabar com o recurso de legendas da comunidade. Legenda da comunidade significava basicamente qualquer inscrito no canal poderia mandar legendas de um vídeo. Você legendava em outra língua, você traduzia o vídeo. E aí bastava ao criador de conteúdo, né, o dono do canal, aprovar aquela legenda. E isso fazia com que os vídeos fossem acessíveis para várias pessoas de vários países e que você pudesse ver tudo legendado bonitinho. Acontece que o YouTube falou que esse recurso era muito subutilizado. No mês passado eles falaram que 0,001% dos criadores aprovaram legendas no canal, que não estava sendo usado e que quando era usado também muitas vezes era mal usado, tipo a galera colocava legenda zoando, esse tipo
tipo de coisa, então que eles iriam tirar. E aí levantaram a hashtag no Twitter, deixa legenda YouTube, pro YouTube tentar mudar de ideia e fazer com que permanecessem as legendas. Uma coisa que eu percebi é que muita gente achou que as legendas todas iam sumir. As legendas não vão todas sumir. O YouTube deixa legendas automáticas aqui, ou aqui, eu não sei bem aonde fica agora. Ah, por aqui, um dos dois, hein? Um dos dois lados. Que ele pega automaticamente pelo que eu tô falando, que faz com que muitas vezes eu vire Gabi fudeu. Mas, né, ossos do ofício, acontece. Essas legendas que são geradas automaticamente, elas ainda vão existir. Então os vídeos ainda vão ser acessíveis pra pessoas que tiverem dificuldades odontológicas, eu ia falar. Odontológicas, mas tô pensando em oftalmológicas, também não é, gente. Como é que é o do ouvido? Auditivas. Pessoas que tiverem dificuldades auditivas ainda vão conseguir assistir os vídeos, porque as legendas automáticas ainda vão existir. A única coisa que eles querem é tirar essas legendas da comunidade e deixar pra que apenas o produtor de conteúdo possa upar as legendas. Eu acho que mesmo que os vídeos continuem sendo acessíveis pra galera que tem dificuldade, ainda assim é uma perda, porque assim, é uma porcentagem muito pequena de criador de conteúdo que vai atrás de alguém pra legendar vídeo, pra upar a legenda. Desse outro jeito era mais fácil. E isso fazia com que os vídeos pudessem ser acessados por mais pessoas. Mas a verdade é que realmente são poucos os vídeos que tem legenda. Eu sinto que a maioria dos vídeos que tem legenda são de criadores de conteúdo muito grandes. Então talvez essas pessoas corram atrás de colocar as legendas. Mas eu acho que é uma perda. Apesar de eu entender o que tá por trás da plataforma querer tirar, principalmente porque tinha legendas que eram mal utilizadas, a galera usava de formas inadequadas. Eu também fiquei um pouco chateada com o negócio da legenda, mas eu acho que no final das contas, eu não sei se vai fazer tanta diferença assim eles tirarem, sabe? Porque realmente era um recurso muito pouco utilizado. Mas se você quiser participar do movimento, você pode ir no Twitter e usar a hashtag pra ver se a gente consegue alguma resposta do YouTube. Um outro detalhe que eu também acho que não vai acontecer muita coisa é porque isso é uma decisão do YouTube americano. E a gente tá tweetando em português e tal. Eu não sei se a gente consegue fazer um barulho grande o suficiente pro YouTube americano, YouTube gringo, prestar atenção nisso. Eu acho que tinha que ser um movimento maior, mais assim, globalizado, pra que a gente conseguisse ouvir, mas não custa nada tentar. Fui super pessimista agora, desculpa. Hoje eu tô na bad, entendeu? Hoje eu tô pessimista, gente, perdão. Mas enfim, continuando. Essa notícia agora, ela é a notícia, assim, ela é a notícia mais bizarra. A notícia em si não é bizarra, na verdade, né? É a situação toda que é bizarra. Que é o caso da Flor de Lis, que não se chama Flor Delis. Eu fiquei falando Flor Delis por um bom tempo, até ouvir alguém falando que era Flor de Lis. Eu falei, gente... Mas eu acho que eu vou chamar de Flor Delis só porque eu quero. Foda-se, vou chamar de Flor Delis porque eu quero. É isso mesmo. Então, Flor Delis, caso vocês estejam acompanhando, Flor Delis está sendo acusada de ter mandado assassinar o seu marido, o pastor Anderson de Carmo. O pastor foi baleado dentro de casa em junho do ano passado, mas só agora que a investigação chegou a algumas conclusões. E essas conclusões, gente, olha, é uma mistura de Dark com American Horror Story. É um negócio muito louco. Realmente a arte imita a vida. Foi daí que veio Dark. Foi aí que eles se inspiraram. Foi nesse caso que eu vou contar pra vocês agora, porque olha, vou começar do início, tá? A Flor Delis era uma menina simples, morava na favela. Ela teve 3 filhos biológicos e adotou 5. Essa foi a considerada a primeira geração. Só que Flor Delis, ela tinha assim um amor de mãe muito grande e ela não parava de acolher crianças que eram abandonadas na comunidade ou que passavam por necessidade. Chegou ao ponto do Ministério não, aquele negócio que cuida de criança. Gente, sei lá, Ministério da Criança, não é isso. Qual é que é o nome do negócio que cuida de criança do governo, assim? Esse negócio que eu não consigo me lembrar o nome, assim, deu um branco, apagou da minha memória. Enfim, esse setor do governo que cuida de criança, do Ministério da Justiça, sei lá, começou a ficar de olho nela, começaram a acusar que ela tava sequestrando, que o que ela tava fazendo era ilegal. Flor Delis teve que sair do apartamento, sair foragida, morou na rua com as crianças, porque na época ela já tava com cerca de 44 crianças que ela tinha acolhido. E aí, com a ajuda de outras pessoas, ela conseguiu uma casa pra todo mundo e conseguiu legalizar a situação dela, criando um instituto e assim conseguindo realmente a adoção daquelas crianças todas que ela cuidava e também assim conseguir pegar doações de outras pessoas pra ajudar a manter a família. Foi feito até um filme alguns anos atrás baseado nessa história de Flor Delis, porque todo mundo ficou muito, muito comovido com a história, né? Ai, que linda, amor de mãe, olha como essa mulher, entendeu? Olha como essa mulher é pura, olha como ela quer o bem, ela só quer trazer as crianças e cuidar delas, olha que
perfeição, que pessoa incrível. Fizeram um filme onde Flor Delis interpretou ela mesma, foi atriz. E com vários globais. Globais esses que não cobraram cachê. Porque eles achavam que eles estavam participando de uma história muito bonita dessa moça. Inclusive, os lucros do filme foram pra ela pra ajudar a manter a família. Ok, isso é o que a gente sabe de Flor Delis. Flor Delis depois virou uma cantora gospel, virou uma deputada também por um partido evangélico. Uma menina, assim, de Deus, cristã. Amém. Só que tem algumas partes dessa história aí que a gente não sabia direito muito bem. E que agora a gente sabe direito mais ou menos. Mais ou menos, que é muita coisa mesmo. Acontece que, desses filhos primeiros, sabe, os considerados a primeira geração, então, tinha o Anderson. Isso mesmo, esse, o marido, que Flor Delis mandou assassinar. Pois é, o Anderson, ele era filho adotivo da Flor Delis. Só que calma, que a gente não chegou na parte ainda que Flor Delis fica com o Anderson, não. Porque antes o Anderson namorou a Simone, que é filha biológica da Flor Delis, tá? Anderson namorou Simone por um tempo e aí depois ele começou a namorar com a Flor Delis e casaram e virou pastor e tal. Então a Flor Delis não só é mãe do Anderson, mãe adotiva do Anderson, como também é sogra dele e esposa. Quer dizer, era, né? Porque ele morreu. Porque ela mandou matar. Enfim, então tem toda essa história aqui. E não acaba por aqui, não. Porque ela vai mais longe ainda. Eles continuaram adotando muitas crianças, né? E parecia ser uma família perfeita, uma coisa, um amor de mãe. Só que nas investigações eles descobriram que todas essas outras crianças, elas não eram tratadas como a primeira geração de filhos. As crianças comiam pão no café da manhã, só pão, sem manteiga, sem nada, puro mesmo. E macarrão com salsicha no almoço e na janta. E, enquanto isso, os outros filhos da primeira geração, os favoritos, os escolhidos, eles tinham acesso a uma geladeira que ficava no quarto do Anderson e da Flor Delis, que tinha várias comidas. Eles podiam sim comer o que eles quiserem. Eles tinham várias outras regalias na casa que as outras crianças todas não tinham. Eles tinham os próprios quartos, enquanto as outras crianças todas tinham que dormir em quartos coletivos e esse tipo de coisa. Falaram até que a relação da Flor Delis com essas outras crianças era muito superficial. Não era essa coisa de mãe acolhedora que gostavam de pintar. Tudo bem que quando você tem 55 filhos, eu acho que é difícil até saber o nome de todo mundo, porque já é muita gente. Mas aí, você acha que acabou por aí? Não, não acabou por aí. Porque agora fica mais interessante ainda. Flor Delis, esta mulher cristã, deputada de partido cristão, que ia na igreja, super evangélica. Ela frequentava um clube de swing lá no Rio de Janeiro com o Anderson. E não só com o Anderson, mas a Simone, que era a filha dela, e o marido também iam. Pois é. Sim, meio creepy você ir no clube de swing com a sua filha. Creepy. E eles tinham, inclusive, um quarto exclusivo pra eles nesse clube de swing que eles pagavam, porque a pessoa que descobriu isso, que vazou essa informação, que viu eles, sabia que eles tinham um quarto lá e que era super caro. E digo mais, esse buraco ele vai fundo, muito fundo. Algumas pessoas contaram que dentro da casa tinha uma espécie de seita. Seita, isso mesmo. Teve um homem que deu um depoimento dizendo que ele morou lá na casa da Flor Delis no final dos anos 90. E ele contou que quando ele chegou na casa, ele precisou passar por um ritual de purificação, onde ele ficou uma semana preso dentro de um quarto, de roupa branca, só comendo arroz e legumes. E aí que teve um determinado dia que a Flor Delis entrou no quarto dele e aí, ó... E ele falou que depois disso ele se sentiu energizado, como se ele tivesse transado com um ser, assim... superior, porque era isso que a Flor Delis dizia. A Flor Delis dizia que ela era um querubim. Que ela não era um humano, ela era realmente, de fato, um anjo, um querubim. E esse homem disse que durante esses 5 anos que ele morou lá, ele e a Flor Delis, ó... várias vezes. Que aparentemente faziam sexo grupal lá na casa, que era uma espécie de coisa de purificação. Eu acho que no final, todo mundo devia se pegar naquela casa, né? Realmente espero que só os maiores de idade se pegassem, né? Mas que era um rolê muito louco, era um rolê muito louco. E é essa a família tradicional brasileira. Não é, gente? Eu acho que tá na hora da gente rever o nosso conceito de família tradicional brasileira, claramente. Porque não é essas pessoas que defendem tanto a família tradicional brasileira, vai
A família tradicional brasileira é uma grande orgia. Deve ser isso, eu acho. Enfim, rolava todo esse rolê. E parece que, no final, o casamento tão bonito de Flor Delis e Anderson já não era mais tão bonito assim, porque o Anderson que cuidava de todas as finanças da casa, e ele cuidava também da carreira da Flor Delis, a carreira religiosa, política, artística, né, que ela era cantora também. Nossa, mas é coisa demais pra lembrar dessa mulher. Ela devia ter uma vida muito movimentada, realmente. Ele cuidava de tudo isso. E aí a Flor Delis, ela já não queria mais que ele cuidasse. Parece que ela não tava mais muito feliz. E aí que no último ano em que ele tava vivo, também ele resolveu cortar o plano de saúde dos filhos mais velhos, que fez com que a galera começasse a se revoltar. E aí eles começaram a tentar matar o Anderson. Eu digo começaram a tentar, porque eles tentaram várias vezes e não conseguiram. Eles tentaram envenenar o Anderson em pelo menos 6 ocasiões. Inclusive tiveram outros filhos que não sabiam, obviamente, né? Porque assim, é muita gente, 55 pessoas, é muita gente pra você avisar que você vai matar alguém e não dá merda. Então não era todo mundo que sabia que ia matar o Anderson. Daí teve uns filhos que comeram a comida envenenada, passaram meio mal, mas enfim, ninguém morreu. Inclusive teve até uma troca de mensagens onde eles falaram que o Anderson era ruim de morrer. E falando em celular, mensagem, essas coisas, ela disse pra um dos filhos que a justificativa pra eles matarem o Anderson, ao invés de simplesmente, sei lá, se divorciar, era que Deus não ia gostar que ela se divorciasse. Mas adivinha só, Flor Delis, Deus também não gosta quando você mata. Deus tá triste de qualquer jeito. Você deixou Deus triste. Provavelmente muito mais triste do que se você só tivesse se divorciado. Mas enfim, as buscas na internet que esse povo fez são impagáveis. Veneno para matar. Veneno para matar que seja letal. Juro. Galera barra pesada. Porque eles queriam contratar alguém, né, pra matar o Anderson ao invés de eles fazerem eles mesmos. No final foram eles mesmos os filhos que mataram o Anderson, amando da mãe. E agora tá todo mundo preso. E veio à tona tudo isso. Ritual de sexo, gente. Sim. O cara que morou lá por 5 anos disse que realmente era como se fosse uma seita naquela casa. Esse é o caso mais bizarro que eu já vi, porque são coisas estranhas a todas as instâncias. Como vocês podem perceber, eu claramente fiquei bem obcecada com tudo isso, né? Eu fui bem a fundo, porque, eu não sei, eu sou assim. Eu me interesso por essas coisas. Eu vou esperar o filme, porque com certeza vai ter um filme, uma série, alguma coisa assim. Porque, olha, realmente, eu fiquei passada. Coitada dessas crianças, entendeu? Que nem queriam estar ali, que enfiaram na casa. E agora todo esse... Quem tá cuidando dessas crianças que eu fiquei me perguntando, sabe? Mas, enfim. Esse foi o Fadel News da semana. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!